Vamos abrir o Salmo de número 51. O pastor Francisco nos pegou no contrapé, né? Nós não viemos para pregar, ligou para nós, acho que foi sexta-feira, e nos deu esta incumbência. Salmo 51. Uma palavra que Deus deu ao nosso coração há um tempo atrás, e o pastor Francisco nos deu a liberdade para pregar aquilo que o Espírito ministrasse a nós. E eu quero ministrar essa palavra com muito temor, acreditando, queridos, que Deus, Ele está preparando a sua igreja para encontrar com Ele nas alturas. Tudo que nós estamos vendo, a situação do Brasil, a situação do mundo, a situação da terra, está nos levando a cada dia acentuar no nosso coração que próximo, a volta de Jesus está muito próximo. Jesus já está aí. A forma como o diabo ele está formando uma força-tarefa para insurgir contra a igreja do Senhor Jesus Cristo tem sido vergonhosa, traumática, e isto nos dá a convicção de um momento ou outro a igreja será arrebatada. Eu espero, né? Eu estou nessa expectativa, e esta é a esperança da igreja do Senhor Jesus. Salmo 51 nos diz o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que terás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires o seu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tos daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar lhe oferecerão novilhos. Aleluias. Salmo escrito pelo rei Davi, um homem separado por Deus, escolhido por Deus para estar na liderança do seu povo, quando Israel desejou ter um rei. E na sua escolha, na escolha de Israel, eles escolheram um rei que não era do agrado de Deus, que foi Saul, e que foi uma tragédia para Israel. Nesse tempo, Davi foi escolhido. Samuel ungiu como
o chamado, o eleito de Deus, e depois, mais ou menos aí, uns quase 20 anos, ele assumiu o reinado de Israel. E no começo as coisas estavam caminhando tudo muito bem. Davi fazendo as suas entradas, suas investidas contra os inimigos, saindo vitoriosos, ao ponto de Saul ficar com inveja dele. E a prosperidade era um fato na vida de Davi. Davi, como adorador de Deus, era o poeta, era o músico que atraía a glória de Deus, que estava trazendo uma nova visão para Israel de como adorar o Deus dos deuses. Instituiu em Israel os levitas para que cuidasse da música sacra, para o povo de Israel adorar a Deus, entender como se achegar em adoração a esse Deus. Criou turnos, pessoas específicas para estar levando o povo a ser musical diante de Deus. Davi, ele também estava como marido e como esposo, sendo um homem frutífero, a família crescendo, nas batalhas sempre vitoriosos. Mas chegou um dado momento que Davi, ele deixou de estar aonde ele deveria, para estar na onde ele não deveria. A Bíblia diz assim que Davi, na época das guerras, ele ficou em Israel. Ele ficou na sua casa, ele ficou lá no castelo, enquanto o seu povo estava a guerrear. E em dado momento, em um dia, ele saindo para fora e começou a olhar a cidade, e de repente ele foi sobressaltado por uma visão que o traiu. E a Bíblia nos diz que ele viu uma mulher tomando banho e chamou a sua atenção, e o seu coração teve uma falha e permitiu que a carne dominasse. E a Bíblia diz que ele mandou com que esta mulher fosse chamada, deitou com ela, pecou com ela, adulterou, e as portas do mal então se estabeleceu na sua vida, na sua casa e no seu reino. Amados, a preocupação que eu vejo, que eu vi, é o pecado. A Bíblia nos diz, em Isaías 59, verso 2, que o que nos faz separar de Deus é o pecado. Até então, tudo estava bem com Davi. Ele como adorador, ele como rei, general, ele como chefe, sacerdote do lar, ele como administrador de Israel, administrador do culto ao Deus Todo-Poderoso. Tudo estava indo bem, mas neste momento houve uma ruptura. É nesses momentos, queridos, quando tudo está bem, é que o diabo, ele sempre tem algo armado para querer nos destruir. O diabo, ele não vai contra aquele que está caído. O diabo não vai contra aquele que está desprovido de um espírito de adorador ao Senhor. Ele vai justamente àqueles que é a noiva do Senhor. Eu estava cantando, adorando a Deus, e veio na minha mente, Cristo é um noivo, e Ele está preparando a sua noiva, que é a igreja. O diabo, ele não tem este privilégio de ter uma noiva, e por não ter, ele quer destruir aquilo que é a excelência de Cristo, que é a noiva. A Bíblia nos fala que o que vai se inaugurar o inferno para estar com o diabo é o anticristo e o falso profeta. Mas para estar com Cristo nos céus é a noiva, é a igreja. E ele quer roubar este privilégio, este prazer do Senhor. Por isso que ele tem se levantado tanto contra a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Eu vejo uma igreja adoradora, leve, é uma igreja serva ao Senhor. O diabo, ele não está feliz. E quando um pecado, ele se instala, ele traz consequências. E consequências amargas, destrutivas. E eu comecei a olhar esse texto e enumerei alguma delas, juntamente com o Salmo de número 32, aonde Davi confessa o seu pecado. Aqui é o arrependimento, lê o perdão, ele recebe o perdão. Algumas coisas que o pecado vem e ele ocasiona na nossa vida. O verso 2 desse salmo nos diz assim, Davi dizendo, lava-me completamente da iniquidade. A primeira coisa, irmãos, que o pecado, ele cria em nós, é o sentimento de sujeira. Nós começamos a sentir mal. E todas as pessoas que está suja, ou está com o suor avançado, ele não quer relacionar, ele não quer ficar perto de alguma pessoa, porque isto é algo mal. Ele tem um sentimento mal. O pecado é do mesmo jeito. O pecado, ele começa a separar a pessoa do meio da coletividade, do corpo do Senhor Jesus Cristo. E Davi, ele estava dizendo, lava-me, eu estou sujo, eu estou sentindo mal, eu não posso estar junto com os adoradores de Deus. Segundo lugar, verso 3, diz assim, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele estava sentindo acusado. O pecado, ele estabelece na vida do ser humano, levando a pessoa a sentir acusado. A pessoa, ele começa a olhar aos amigos e ele ter uma imaginação que a pessoa está acusando ele de alguma coisa. Ninguém está falando nada. Ninguém está criticando, ninguém está expressando qualquer palavra, mas dentro dele, ele sente acusado. E quando começa a se sentir acusado, também há uma porta para também estar se afastando. Veja só, a igreja de Cristo, ela é chamada para estar unida, mas o pecado, ele começa a querer tirar, colocar para fora, não deixar, não permitir relacionar. Verso 4. Pequei contra ti somente pequei. E fiz o que é mal perante aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi, ele estava vendo que ele foi ingrato. Sentimento de ingratidão. Deus, tudo o que ele teve, foi Deus que fez. Foi Deus que o ungiu, foi Deus que o separou, foi Deus que deu as vitórias a ele, foi Deus que deu sabedoria para ele estar criando tudo o que estava havendo em Israel, levando o povo a ter uma comunhão direta com Deus. E no meio destas bênçãos, ele agora foi ingrato para com Deus. O pecado, ele leva o homem a ser ingrato. Quantas pessoas ingratas que existe aí fora, e muitas vezes dentro da igreja, quantas pessoas que são ingratas dentro da família, os pais que têm sido bênção para os filhos, criou os filhos, e os filhos chegam a uma certa idade, eles começam a ser ingratos, ele acha que tudo que ele tem é por mérito deles, e não foi por causa da oração, por causa da cobertura do pai, do cuidado dos pais. Ingratidão. A ingratidão tem sido uma das marcas do mal dentro das igrejas, dentro do corpo do Senhor Jesus Cristo. O verso 7, Davi diz o seguinte, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Ele tem um desejo. No meio de toda a situação que ele está vivendo, ele tem um desejo. Eu preciso ser purificado. Isto não é por mim, não é eu que vou fazer, mas essa purificação só pode acontecer através de Deus. Através da graça do nosso Pai soberano. A nossa mudança não vem de nós, dos nossos esforços, mas vem da presença de Deus na nossa vida. Só Deus
pode mudar o homem, tornar o homem maculado, sujo, impuro, a ser uma pessoa branco como a neve, como a Bíblia nos diz. Somente Deus. E ainda o pecado, ela traz doenças. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Traz para que exulte os ossos que me esmagasse. O Salmo 32, o verso 3. Davi, ele fala sobre a sua situação da enfermidade. Diz assim: quanto me calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. A minha primeira esposa, Silvia, ela teve câncer nos ossos, na vértebra. E ela chorava demais de dor. E um dia, o médico disse o seguinte para mim. Ele falou assim: olha, marido, você sabe que a dor dos ossos é a pior dor que o homem pode ter? Por isso que dá remédios fortes e amaina, mas não tira a dor. Davi, ele estava sentindo isto. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos doíam. Por causa que eu encobertei o pecado, eu achei que estava resolvendo a situação. Eu sou rei, eu sou adorador, eu sou mestre da música, eu toco. Mas ele estava sofrendo. Quantas pessoas que o diabo tem amarrado com dores, com enfermidades, e é necessário confessar para que Deus venha libertá-lo. Verso 10 diz o seguinte: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Davi estava se sentindo inseguro. Ele sabia que só o conselho de Deus o daria segurança. E agora, neste momento, ele estava sentindo inseguro. Quantas pessoas que estão inseguras, vivendo inseguras aí fora, dentro da igreja, pessoas inseguras. Pessoas que cantam, adoram, são dizimistas, mas ainda são inseguras. O líder do louvor estava falando para nós lançarmos tudo para Deus, né? Entregar tudo para Deus. E a coisa mais difícil é nós lançarmos toda a nossa ansiedade nas mãos do Senhor. Nós achamos que Deus, Ele não comanda a nossa vida, que Deus, Ele não vai resolver os problemas da nossa vida, mas Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Eu estou falando, irmãos, porque eu tenho vivido isto na nossa vida. A mudança da situação que houve, da minha primeira esposa, perdi, casei-me novamente, mudança de igreja, Deus cuidando de nós. Tem momentos que, não vou falar que a gente não chega quase a pirar também, sou carne, mas nós temos acertado com Deus. No momento último, Deus, Ele vem e diz: olha, estou aqui, estou resolvendo os problemas, Quero contar o testemunho, queridos, pessoal. Há uns meses atrás, nós estávamos numa situação muito difícil. Problema, enfermidade, gastrite, problema de próstata, refluxo, problema de pressão. O que mais, amor? Tem um monte de coisa aí, né? Eu falei: meu Deus, eu vou morrer. Eu cheguei a esse ponto, eu vou morrer, e eu comecei a pensar quais são os meus pecados que tem por aí, para eu começar a acertar. E conversando com um, com o outro, e a esposa falou assim: que é isso, amor? Você vai morrer? Não, o que é isso? Eu saía do quarto, ia para a sala, dormia na sala, sentindo como diz aí, de baixo astral. Mas jamais deixei de estar olhando para Deus. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Louva a Deus pela esposa que Ele nos deu, cuidando de nós, socorrendo a gente, levantando a nossa vida. Amados, chegou o momento, um dos últimos dias que eu estive com o médico. Eu falei assim: mas por que essas coisas estão acontecendo comigo? Aí ele falou assim:
Você talvez teve algum estresse. Você teve? Há uns 10 anos atrás, eu passei por uma situação. Eu falei, tá aí. Né? A hora que você relaxou, que você achou que está tudo bem, esse mal veio e te pegou. Mas isso não é capeta. O diabo ele vai usar essa situação. Mas isso é orgânico. Agora eu preciso estar ligado com esse Deus Todo-Poderoso. E com isso é tratamento. Né? E quando eu entendi isso, eu falei, eu não posso mais ficar nessa situação. E começamos a envolver-se com Deus, a trabalhar, tomar os remédios, né? Alguns deles nós tiramos que estava dando problema. E hoje eu estou a 1000 novamente, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Não adianta fazer, Deus cuida de mim, mas eu começo a querer fazer alguma coisa. É entregar para Deus. Nós estávamos na igreja, uma igreja bem pequena, né? Saímos de uma igreja razoável, e agora fomos uma igreja bem pequena, e eu olhava para a igreja e falei, meu Deus, antes eu era presidente do presbitério, presidente do conselho de pastores da cidade, mais a igreja, dava conta de tudo, e eu agora aqui com 60 pessoas, não estou conseguindo. Era a mulher que estava pastoreando, ela que estava correndo, ela que estava fazendo entendimento. Falei, meu pai, mas esse Deus, ele é demais. Deus, cuida então. O Senhor colocou esta mulher para cuidar de nós. Eu entendo que é a tua vontade. Quando eu entendi isso aí, irmãos, as coisas começaram a mudar na minha vida. O pecado é terrível. O pecado não é só adultério. O pecado não é só matar. O pecado é quando eu deixo de acreditar que Ele é Deus. Que Ele é Senhor da nossa vida. E Ele vai cuidar de todos os detalhes da nossa vida. O verso 11 nos diz o seguinte. O sentimento de exclusão. Ele ficou sozinho. Verso 12. Perdeu a alegria da salvação. Feliz. Perdoe-me. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Mas perder a alegria da salvação é terrível. E a coisa que eu sempre imaginei na minha vida, sempre fui palmeirense, e quando ia assistir Palmeiras eu vibrava. Falei assim, para Deus eu tenho que ser mais. Para Deus eu tenho que ser mais. Mas chegou nesse momento que eu estava perdendo esse prazer de adorar, de estar na casa de Deus, de cultuar esse Deus. O pecado da falta de confiança estava me levando a perder a alegria. Graças a Deus que Deus restituiu isto na nossa vida. E é justamente isto, amado, que o diabo quer roubar da sua igreja, a alegria da salvação. Eu não estou servindo a Deus porque Ele me curou. Eu não estou servindo a Deus porque Ele abriu uma porta de emprego para mim. Eu não estou servindo a Deus porque Ele me colocou numa faculdade. Eu não estou servindo a Deus porque Ele abriu uma porta de um dinheiro que eu necessitava. Eu estou servindo a esse Deus porque Ele é o meu Salvador. E eu tenho o nome escrito no livro da vida. E se eu morrer, eu vou estar com Ele. Esta deve ser, irmãos, o ápice da nossa alegria. Nós estamos reunidos aqui por causa que Deus, Ele nos proclamou salvos em Cristo Jesus. A carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, no capítulo 1, ele diz assim, aos eleitos, aos santos e santificados em Cristo. Ele mostra a cidadania dupla da igreja. Os santos lá de Corinto, mas santificado em Cristo Jesus. Por isso que era o Senhor Todo-Poderoso e é o Senhor Todo-Poderoso desta igreja. Devolve-me, restitui a alegria da salvação. Verso 13, que eu creio que é uma das coisas que nós como igreja nós temos que fazer. Tendo a alegria da salvação, Davi diz assim, então
eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Se eu sou salvo, se eu vivo esta alegria, não somente dentro da igreja, mas uma alegria constante na nossa vida, eu então estou pronto para ser discipulador, pregador. Eu sou aquele que está proclamando o evangelho do Senhor Jesus àqueles que não conhecem a esse Deus Todo-Poderoso. E não é simplesmente uma proclamação através de palavras, mas através de atitudes, de vida. Estava conversando com a minha sogra essa semana, eu falei assim, eu não sou evangelista. Eu não sou evangelista, eu tenho dificuldade para evangelizar. Né? Mas uma coisa eu faço, eu procuro ser o que a Bíblia, ela diz que nós temos que ser. Eu não prego, mas eu procuro ser, fazer aquilo que eu tenho que fazer, ajudar o meu próximo, eu estar facilitando a caminhada daqueles que estão vivendo na existência sobre a face da terra. A gente vai facilitando. A igreja, ela precisa se preocupar com o seu próximo. Hoje à tarde eu vi no Face, isso aconteceu um tempo atrás, em 1938, um inglês, ele conseguiu, aliás, ele não era inglês, ele era alemão, e ele conseguiu salvar 669 crianças das mãos de Hitler, e mandando para a Inglaterra, criando possibilidade dessas crianças ter uma família na Inglaterra. E depois, já com 94 anos, estando já na Inglaterra, uma rádio soube da vida dele e levou num teatro. E junto a esse homem tinha uma porção de pessoas. Não estavam 669. E ele estava tranquilo e foi contado a história do que ele fez, né? De boa, nem se moveu. Foi assim, as pessoas que foram salvas por esse homem ficam em pé. Praticamente todo o teatro ficou em pé. E ele ficou olhando assim, falou assim, eu fiz uma coisa que nem fiz questão de querer ir atrás. E eu fiquei pensando, era cristão, mas uma pessoa que ele preocupou com o ser humano. A igreja precisa preocupar com o ser humano, amados. Nós não somos melhores do que ninguém. A Bíblia diz assim que eu tenho que considerar o meu próximo mais do que a mim mesmo. E o pecado, ele tem atingido a nossa vida, nos isolando para nós pensarmos somente em nós e jamais no nosso próximo. Davi, ele pensou só em si, no seu prazer, no seu momento, e isto atraiu problema para a vida dele, para a vida da sua família toda e para Israel. Mas a igreja, ela foi chamada para ser santa, santificada em Cristo Jesus. E ser santo, amados, não é para nós fazermos troca com Deus. Eu vou ser santo para eu ganhar alguma coisa de Deus. Não, eu sou santo porque eu amo esse Deus, eu adoro esse Deus. Por isso que eu me preocupo em estar me santificando para atrair esta glória de Deus. O pecado nos descaracterizou. A Bíblia nos diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós fomos criados bons, amorosos, inteligentes, ser preocupado com o próximo. Mas o pecado veio e trouxe somente o que é mal. E por isso que nós vemos nos evangelhos, na carta de Paulo, Deus falando com a sua igreja naquilo que ele tem que mudar. Tem que deixar de ser orgulhoso para ser humilde. Tem que deixar o ódio para ser amoroso. Tem que deixar de pensar somente em si e pensar no seu próximo, valorizar o seu próximo. A igreja, ela precisa voltar a ter essas características de santidade na sua vida, para que o mundo venha perceber que nós, verdadeiramente, somos o povo que faz a diferença. A igreja, ela tem que ter as características de Deus. Não é uma igreja preocupada simplesmente de estar reunidas para fazer
cânticos, uma igreja que está preocupada em estar na casa, no templo, para cantar, mas é uma igreja que está preocupada para vir se encher de Deus, e quando cheio de Deus sai lá fora, ela vai inundar aqueles que estão vivendo na região da sombra e das trevas, para ter a luz de Deus. A igreja foi chamada para isso. O pastor está falando sobre a semana de oração. Eu não sei como que é aqui. Tomara que seja diferente. Mas é um momento, o melhor momento que nós podemos ter de entender o que é santidade com Deus, é falar com Deus. Irmãos, quem ama, gosta de conversar, de relacionar. Não relaciona-se com alguém sozinho. Eu relaciono com a minha esposa, com ela, conversando com ela, abraçando ela, brincando com ela. Eu estou junto, é o diálogo. Relacionamento precisa ter dois. Deus, Ele quer relacionar conosco. Lá em Gênesis, a Bíblia diz assim, na viração do dia, Deus vinha no jardim do Éden para falar com o homem, conversar com o homem, relacionar com o homem, mas o pecado o afastou. Mas em Cristo Jesus, Ele voltou a falar, a relacionar com o homem, através do seu Santo Espírito. Eu oro, eu falo com Deus, mas Deus também fala conosco. E quando eu estou relacionando com Ele, eu estou adquirindo as características dEle na minha vida. Eu posso ser uma pessoa orgulhosa, mas envolvendo com este Deus humilde que deixou os céus para estar aqui na terra, eu começo a ter mudanças também, mudanças comportamentais. A igreja de Jesus Cristo precisa ter mudanças comportamentais. Ela tem que ser mais, como que eu posso dizer, mais aguda na sua forma de igreja. Não uma igreja simplesmente de denominação. Eu preciso de mudança. A igreja precisa de muita mudança. Relacionamento com esse Deus. Mas ainda, a Bíblia nos fala, verso 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Davi estava reconhecendo o que ele havia cometido, o mal que ele havia cometido, mas agora ele estava dizendo, Deus, eu não quero mais ser um criminoso. Eu não quero matar alguém com palavras, destruir com palavras, não simplesmente esfaqueando ou passando a espada, mas eu quero ser o doador da vida. Eu agora, tendo a alegria da salvação, eu me envolvido novamente com o Senhor, eu quero trazer vida. A igreja foi chamada para trazer vida. Verso 15, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Quando eu estou envolvido com esse Deus, eu começo a adorar esse Deus. Não adorar simplesmente cantando. Muitas pessoas dizem, adorar a Deus é cantar. Adorar a Deus é servir. Adorar a Deus é fazer trabalhos necessários que dentro de uma igreja, dentro do ministério, é exigido. Ele está pronto para fazer. Adorar a Deus é evangelizar, adorar a Deus é contribuir, adorar a Deus é visitar os órfãos, adorar a Deus é ir nos asilos, é onde estão as pessoas esquecidas, principalmente por nós, os ocidentais, esquecendo-se dos velhos e sentar e conversar com eles. É preocupar com aqueles que são rejeitados pela sociedade. Nós, principalmente os latinos, há uma preocupação em demasia. Jovens, ficar junto com os jovens, ter a ideia de jovens, sair para os esquemas de jovens. E os velhos? E os velhos? Servir o nosso próximo. Uma vez lá em Bebedouro, nós fizemos uma campanha na igreja, pedimos para os jovens sair pelas ruas e pedir ajuda de arroz, feijão, fazer uma cesta básica para levar
para o asilo. E nós fizemos justamente para criar um impacto. E quase teve 1.000 quilos de arrecadação e fomos num asilo. Um asilo católico. Não estava nem um pouco preocupado se era católico, se era espírita, se era crente. Nós estávamos preocupados com o ser humano. O ser humano que estava lá e o ser humano que estava sendo formado dentro da igreja. E quando eles chegaram, levaram, as freiras ficaram hiper contentes. E eles disseram assim, olha, todo mundo se preocupa com crianças, com creches, né? Com orfanatos. E nós somos esquecidos e nós só tínhamos que suco aqui para amanhã. E vocês foram usados por Deus para trazer essa alimentação para nós. Mas o que mais impactou a nossa moçada é sentir que os velhos queriam falar das suas histórias, contar o que eles fizeram, dizer para os jovens, para eles dizendo o seguinte, olha, vocês não sabem a alegria que vocês estão nos dando. Os nossos filhos esqueceram de nós aqui, mas vocês estão aqui. Irmãos, a igreja, ela precisa ser tocada por esse Deus, por esse Espírito Santo, e nós não sermos alienados por causa do pecado, preocupados com as nossas coisas, preocupados com os nossos umbigos, achando que isto já é demais, por fazer em prol de Deus. Adorar ao Senhor Jesus Cristo. Deus está nos mostrando que nós estamos próximos à volta dele. E por isso que o diabo tem se levantado tanto contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo pastores se suicidando. Pastores deixando das suas esposas e arrumando outras. Né? E criando ministérios. Há umas 3 semanas atrás, um pastor olhou para mim e disse assim, pastor, eu já falei para o fulano de tal lá, cria um ministério para ele. A coisa não está dando certo ali, cria um ministério. Eu fiquei pensando, ao invés de se acertar a situação da igreja, ele está criando um ministério, porque a preocupação só consigo. Esta igreja, chamada de Deus, deste lugar, ela tem um compromisso com esta cidade. Vocês têm um compromisso com essa cidade, não para competir com qualquer outra igreja aqui. Mas vocês têm um compromisso com Deus, para fazer com que esta cidade, ela venha ter uma mudança radical. Através da sua vida, através do seu testemunho, através do seu relacionamento, através da sua fidelidade para com Deus, através dos acertos que você estará ou está fazendo dentro da sua casa, em ser o melhor. Estava ouvindo a história do pastor Abel Amaral de Camargo, um dos nossos presidentes da Nacional. Ele era de Angatuba. E essa cidade era terrível, era tomada pelos católicos. Inclusive, depois disso, eles começaram a mandar presbíteros, evangelistas lá de Angatuba para a região aqui de Matão, de trem, para evangelizar. Mas o que me chamou a atenção é que a igreja lá não ia para frente. A cidade era terrível, envolvida pelo catolicismo. A família Amaral e a família Pereira, que eram evangélicos, e disseram o seguinte: nós não vamos conseguir mudar nada aqui, ficando como nós somos, presbiterianos, querendo brigar com o padre. Mas nós poderemos se tornar bons cristãos, envolvendo-se na cidade. Nós vamos ter os melhores professores. Os nossos filhos vão ser ensinados, vão ser pagos para ser professores. Dentro de nós vamos estimular os nossos filhos a ser delegados. Nós vamos estimular os nossos filhos a ser políticos dentro das nossas igrejas. Porque daqui a um tempo a história vai mudar. E isto aconteceu. A família Pereira e a família Amaral em Angatuba, eles começaram a investir ao ponto de chegou
o padre falou assim: olha, nós não conseguimos mais segurar o nosso povo, porque eles fizeram o que nós deveríamos ter feito. Eles não simplesmente falaram, mas eles fizeram. Teve o melhor prefeito, os melhores políticos, os melhores professores. A igreja cristã mudou a história de Angatuba. E eu creio que nós podemos fazer isso, amados. Deus me chamou e te chamou para fazer diferença. Eu não falo para minha glória, de forma alguma, nem penso nisto. Mas quando nós estávamos para sair de Bebedouro, as pessoas falam assim: pastor, mas agora que a igreja ficou bem, cresceu, tudo está legal, o senhor vai deixar da igreja? Agora que o senhor vai comer a gordura, o senhor vai deixar da igreja? Eu falei assim: olha, eu entendo que o meu tempo acabou aqui, e eu sei aonde eu estiver, Deus vai estar conosco. O secretário da nossa nacional, pastor Maurício, ele disse: pastor, o senhor vai deixar da presidência de presbitério para ir para aquele presbitério lá? Lá é bravo, hein? Lá é bravo. Falei: pastor, eu tenho a convicção de que Deus tem um projeto naquele lugar. Eu tenho a convicção, a minha esposa está tranquila, a minha família está tranquila. Nós sabemos que vamos fazer a diferença naquele local. E nós fomos para lá. Eu, presidente do presbitério, havia até conversado com o secretário, o pastor Maurício, falou assim: mas ele não vai dar problema aqui? Esse pastor não vai dar problema aqui, porque ele é presidente do presbitério lá, vem para cá, ele vai querer ser presidente aqui. Eu falei: não, ele é meu amigo, nunca ouvi problema com isso. E nós chegamos no local onde todos desconfiavam de nós, né? Sempre olhando pelos cantos dos olhos. E nós trabalhando. Hoje, graças a Deus, depois de quase 3 anos, né? Eu estou indo em Itu para construir a igreja para o presidente do presbitério. Aumentando o templo lá. As coisas mudaram. Hoje, o pastor Almir Rogério, ele vai tomar uma decisão. O pastor vai dizer: dá uma orientação. Justamente, queridos, porque nós mudamos através da atitude. Atitude, ela é muito mais do que palavras. E a igreja precisa disso. Vocês foram chamados, amados, para entrar no meio desta cidade e fazer muito mais do que vocês estão fazendo. Lembro da palavra do pastor Francisco, há quase 23 anos atrás. Pastor, o senhor ora por nós. Nós estamos lá numa igrejinha, atrás do cemitério, na frente tem lá, na frente ou atrás, não sei na onde, tem uma maçonaria, depois tem um centro espírita. Ora por nós. E hoje nós olhamos uma igreja abençoada aqui. Mas a igreja de Cristo não é só esta. A igreja de Cristo é muito maior do que esta. Vocês são os elementos que Deus escolheu para algo muito maior do que vocês estão tendo aqui. O diabo, ele vai querer colocar vocês num acomodismo. Está tudo legal, tudo bom, tudo bem. Mas, irmãos, sonhe mais. Sonhe mais. Não faça como Davi. Não esteja onde ele não deveria estar. Mas você esteja onde Deus colocou você para você estar. E você esteja fazendo aquilo que Deus tem prazer naquilo que você faça. Você abra o seu coração, permita que o Espírito de Deus, ele fale através de você. E como o próprio Cristo diz assim: olha, aquele que beber da água que ele der, fluirá do seu interior rio de águas vivas. E quando você venha falar, águas vivas venham brotar de ti e venham alcançar aqueles que são sedentos, e eles venham desejar a esse Deus. Deus está olhando para você de uma forma especial. Deus te separou, Deus te escolheu. Deus te escolheu. Não permita que o pecado venha roubar a alegria da salvação.
Não permita que o pecado venha roubar a possibilidade de você ser um discipulador. Davi, ele diz assim, olha, se o Senhor restituir a alegria da salvação, então ensinarei aos transgressores. A igreja que é envolvida pelo Espírito de Deus, ele vai estar discipulando, vai estar ensinando a outros a ter a bênção do alto céus. Eu creio nisso, amados. Deus, ele é fiel. Eu quero só pontuar a consequência do pecado escondido na vida da família de Davi. Ele teve a morte de um infante. Amon cometeu incesto com Tamar. Absalão cometeu adultério com as concubinas do pai. Absalão, ele quis o reino do seu pai. A morte de Amon, a morte de Absalão, a morte de Adonias, outro filho de Davi, tudo por causa de um pecado escondido. Não vale a pena. Não vale a pena esconder pecados. Confessa, abra o jogo com Deus, mostre os teus problemas a Deus, as suas debilidades. Diga a Ele, Deus, eu não estou legal, não estou bem, eu preciso do Senhor, eu preciso mostrar, como tem uma música, mostra a tua cara, né? Brasil, mostra a tua cara, fala, fulano, mostra a tua cara para Deus. Falei, eu sou nervoso, eu sou chato, eu sou xarope, eu penso só em mim, eu sou preocupado só com as coisas minhas, mas eu quero preocupar com o Senhor, com a tua glória. Eu quero preocupar com o teu reino. Meu Deus, eu quero deixar de ter aquilo que é carnal para ter as características do Senhor na minha vida. Eu quero ser amante, eu quero ser uma pessoa hospitaleira, eu quero ser uma pessoa agradável, eu quero ser uma pessoa de bom humor. Capítulo 32 de Salmos, quando a Bíblia diz assim, teve sequidão de estio, significa perder o humor. Quanto cristão que não tem humor, não sabe rir das mazelas. Oh, irmãos, que eu já passei por mazelas, por dificuldades, e eu dou muita risada. A igreja precisa ser uma igreja bem-humorada. Amém, amados? Qualquer coisa fica rateando, qualquer coisa fica cara fechada. Irmãos, tudo é de Deus, você é de Deus. E se você é de Deus, Deus cuida de você. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Vamos ficar em pé, nós vamos orar ao Senhor. Quero orar por você. Aleluias. Eu quero que você feche os seus olhos. Peça que o Espírito Santo esteja sondando o seu coração. Eu sei que talvez alguns podem dizer, pastor, mas não tem nada a ver com aquilo que o senhor falou aí. Amém. Glória a Deus. Então você adore ao Senhor Jesus Cristo. Mas talvez você precisa da alegria da salvação. E a alegria da salvação, ela não está ligada a movimentos. Estou feliz por causa do movimento musical, movimento de algum trabalho. Eu estou feliz apesar das dificuldades, dos problemas. Eu estou seguro em Cristo Jesus. Eu quero ser adorador, apesar de todas as situações. Eu quero adorar, Senhor, saindo pelas ruas e becos. Eu quero estar dizendo aos transgressores que só Jesus Cristo salva. Eu quero sair pelas vielas desta cidade, pelas avenidas, dizendo que só o Senhor é Deus e não há outro Deus como tu. A minha vida foi mudada por causa da tua presença em mim. Eu quero ser adorador. Sendo adorador, servindo ao reino do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ser um adorador, valorizando a minha família, valorizando os meus pais, valorizando as mães, valorizando o meu próximo. Eu quero valorizá-lo, eu quero adorar ao Senhor. Eu quero ver virtudes no meu próximo. Eu não quero estar detalhando os pontos negativos deles, jamais. O Senhor é Deus, o Senhor é bom.
O Senhor nos chamou para nós vivermos um novo tempo. Mas esse tempo não é segundo aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, mas segundo aquilo que a Bíblia tem descrito para nós. Vem Espírito Santo de Deus. Santo Espírito de Deus, nós estamos na Tua presença, porque eu creio, ó meu Pai, que o Senhor escolheu esta igreja, este povo. Ó meu Deus, não simplesmente, ó Deus, um povo, ó Pai, para reunir-se, ó Deus, nos cultos normais. Mas o Senhor escolheu, ó Deus, para ser um povo de frente de batalhas, enfrentando, ó meu Deus, as mazelas do mundo e toda a ira do inferno contra todas as criaturas que estão sobre esta cidade, que são residentes destas cidades e que não te conhecem. Meu Deus, eu quero estar indo de encontro a eles e mostrando que o Senhor habita em mim, que a luz do Senhor está em mim, eu posso refletir na vida deles a luz de Cristo, ó Pai, através, ó meu Deus, do meu testemunho, através da minha palavra, através, ó meu Deus, da minha forma de vida. Eu quero impactá-lo, ó meu Pai, segundo, ó Deus, aquilo que o Senhor tem concedido a mim. Vem Espírito Santo sondar, ó Deus, todas as áreas da minha vida, ó meu Deus, nas minhas emoções, ó meu Pai, naquilo, ó Deus, que eu tenho guardado com 7 chaves, ó meu Pai, meu Deus, sonda e vê este caminho que não te agrada, meu Deus. E a Tua palavra, ó Deus, venha trazer cura, venha trazer restauração, ó meu Pai. Eu venha ser livres, ó Deus, para adorar. Eu não posso, ó meu Deus, ficar inibido, ó Deus, por causa das cadeias do pecado. Mas eu quero ser adorador do Senhor. Vem Espírito Santo de Deus, ó Deus, está trabalhando, ó meu Pai, ó meu Deus, na minha forma de ser, ó meu Deus, no meu temperamento, meu Deus, o Senhor esteja atuando, ó meu Deus, no meu temperamento, ó meu Pai, ó meu Deus, eu não venha ser vergonha, ó Deus, para o Senhor, com as minhas reações negativas, ó Deus, diante de uma sociedade que não te conhece. Eu quero reagir, ó meu Deus, totalmente tomado pelo Teu Espírito, ó meu Pai. Eu quero ser manso, ó meu Pai. Eu quero ser domesticado pelo Senhor. Meu Deus, o Senhor esteja agindo na minha vida como filhos. Oh meu Deus, eu quero ser respeitador, oh Deus, dos meus pais, oh Deus, ser obediente, oh Deus, à direção, oh Deus, dos meus pais que eles têm para a minha vida. Meu Deus, eu quero reconhecer todo o trabalho da existência dos meus pais, oh meu Deus, como autoridade sobre mim. Meu Deus, eu quero, oh Deus, declará-lo, oh Deus, como autoridade verdadeiramente sobre mim, ó Pai. Vem Espírito Santo de Deus. E nós, como sacerdotes, como pais, meu Deus, o Senhor esteja trabalhando em nós, ó meu Deus. Oh meu Deus, talvez as lutas da vida, ó Deus, os problemas, ó meu Deus, que a vida, ó Deus, permitiu vir de encontro a nós, meu Deus, nos tornou tanto quanto ranzinza, ó Deus, nos tornou, ó Deus, um tanto quanto sem paciência. Meu Pai, o Senhor esteja trabalhando, ó Deus, nas nossas vidas, ó meu Pai, como pais. Ó meu Deus, que eu possa ser sacerdote, apaziguador, eu possa atrair, ó meu Deus, a glória do Senhor Jesus Cristo sobre a vida dos meus filhos. Ó meu Deus, eu possa trazer tranquilidade, ó meu Deus, na vida dos meus filhos, no nome do Senhor Jesus. Que o pecado não tenha domínio, ó Deus, sobre o nosso sacerdócio, no nome de Jesus. Nós oramos, ó meu Pai, como sacerdotes do Senhor, e abençoamos, ó Deus, ao Teu povo, no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos para a Tua glória. Amém, Jesus.